Camila, as pessoas falam muito, né, sobre o fato de você falar que você não tem carisma. Porém, aqui nos próprios comentários desse podcast hoje, dessa live, tá todo mundo falando, eu amo essa sem carisma, mais carismática e tudo isso. E isso tudo hoje se tornou muito uma marca sua que você até monetiza com isso. Sim. Foi estratégico? Hoje é estratégico? Em algum momento foi estratégico pra você ganhar dinheiro com isso? Não, eu acho que eu tenho ascendente Capricórnio. Não posso dizer que eu faço as coisas do além. Sim. Eu saio pra fechar negócio. É um resumo bom. Mas eu acho que eu tenho carisma. O que acontece comigo é que eu tenho um tempo limitado de duração de carisma. Então, o meu carisma vai de 10 a 0… Rápido. Em pouco tempo. E eu passo de super legal pra quem é essa escrota em pouco tempo. Entendeu? Então, essa é a minha questão. Eu quis fazer a Associação do Sem Carisma porque eu tinha muita vontade de ter uma newsletter. Qual era a minha noia na newsletter? Às vezes chega uma publicidade pra eu fazer no Instagram que eu acho que não conversa com o meu perfil. E a newsletter seria um lugar onde eu poderia colocar um outro tipo de publicidade que não lotasse o meu perfil, entendeu? Caraca. Então, foi pensando nisso. E também um outro braço que não fosse dependente do Instagram. Que ele pudesse criar uma rede de inscritos, onde eu pudesse trabalhar sem precisar de um algoritmo, né? De um horário X para postar, se é Reels, se era não sei o quê. Então, foi nessa estratégia. Eu quis fazer a Sem Carisma porque eu também acho que durante meus 20 anos, eu não conseguia assumir para mim mesma que para mim era muito difícil frequentar festas, reunião, mesmo de trabalho, assim. É um lugar onde me demanda muita energia, assim. Então, eu falei, cara, não pode ser só comigo, né? E eu comecei a falar isso nas redes sociais e eu comecei a entender que eu tinha um público que se identificava com isso. Então, foi assim que nasceu a Associação do Sem Carisma. Era uma ideia de ser um outro lugar para monetizar, um outro lugar para eu conseguir trabalhar com texto, que eu sempre gostei, né? E um lugar pra gente se libertar dessa coisa de que tem que ir, de que eu gosto de viajar com todo mundo, de que você ser nova e você tem que ser enturmada, que só gente velha fica em casa. Não, sabe? Você pode ser mais velha e mudar de ideia e começar a sair igual uma louca. Você pode ter 20 anos e ser super sem carisma e odiar festival. Entendeu? Então, foi um lugar para encontrar essa turma. E hoje em dia, a gente tem mais de 35 mil inscritos na newsletter. O Instagram, eu acho que tem quase 70 mil. Então, tem muita gente sem carisma por aí, né? E que precisava de acolhimento. Exato. A gente proporcionou. Nossa, e é muito legal você falar sobre isso, porque essa sempre foi tua pegada na internet. Ser muito true, assim, né? E as pessoas começaram a gostar e comprar muito porque você realmente falava a real. E, tipo, brincava com as pessoas. Às vezes, respondia as pessoas falando, tipo, gente, não me manda textão. Não vou ler textão na DM. Não, Pode ser agradeço o mais carinho. mais sucinto. Não, tinha seguidora que eu enlouqueci e mandava um áudio. Sabe mandar um áudio pra pessoa que você nunca viu? A menina levava uma susto. Que essa louca tá me mandando um áudio? Cara, às vezes Mas é muito true. da hora, né? Como é que eu tô. Inclusive, quando você virou mãe, você ficou muito true ainda. Porque eu me senti muito excluída na internet, assim. Eu encontrei a Hel, que tinha já o canal, né, o Hel Mother, que falava um pouco mais, né, do que eu tava sentindo. Mas Uma maternidade mais real, Uma assim, maternidade, sim. Mas quando eu tive o Arthur, eu acho que eu fui uma mãe que não se preparou pra maternidade. Eu não quis ler sobre o assunto. Eu falei, ai, nasce o filho, nasce a mãe que tem dentro de mim. Eu achei que eu tinha vindo pronta, né? E aí eu começava a olhar a maternidade que era retratada, não só na TV, mas muito no Instagram, né? De meninas que eu segui e tal. E assim… naquela época, principalmente, eu não tinha condição de pagar uma babá, não tinha condição de ter muita ajuda, né? Eu tinha uma pessoa que me ajudava a cada 15 dias. E eu achei que eu ia continuar trabalhando, que eu ia, sabe, carregar a criança e chegar numa redação. E ele ia ser tipo um gato. Sabe, assim, eu não tinha muita ideia que… ia ser muito mais difícil pra fazer o que eu fazia, que na época era roteiro, eu fazia o Adotada, que era um programa de viagem, basicamente, né?
No Adotado, a gente saía de João Pessoa, ia pro Acre, saía do Acre, ia pra Natal, saía de Natal, ia pro Rio de Janeiro. Então, assim, eu mais viajava do que ficava em casa. De repente, eu falei, caramba, é verdade, eu tenho um bebê, né? Sim. Então, me veio essa… Achei que eu nunca mais ia ser convidada pra trabalhar em lugar nenhum. Aí, ele com 3 meses, comecei a escrever um livro. Eu segurava aqui pra mamar, né? E digitava no computador assim, catando milho. Então, eu fui mãe muito despreparada, assim. Aí, comecei a dividir isso na internet. Eu falei, deve ter umas desavisadas tipo eu. E tinha muita desavisada, né? E tinha as avisadas também, né? Que falavam, isso aí que você tá fazendo… Se você fizer desse jeito aqui, talvez seja mais fácil. E eu encontrei no Instagram uma rede de apoio. E eu não sabia nem o que era rede de apoio. Uhum. Eu era… da mentalidade de que, eu pus no mundo, eu que cuido. Uhum. E aí, umas outras mulheres começaram a falar, cara, a gente tem que criar uma rede, uma coisa de aldeia. Então, aí, o mundo se abriu, assim, por causa do Instagram. Mas você tinha essa pira assim, quero ser mãe… Vai ser nesse momento, vai ser nessa idade. Eu não era a pessoa que pegava boneca e sabe? Fazia, filhinho. Não era essa pessoa. Brincava de casinha. Mas em algum lugar, eu sabia que eu queria ser mãe. A gente começou a conversar, eu e o pai do Arthur, o Antônio, o Tui. A gente começou a conversar perto dos 30. Mas eu tava muito… começando a trabalhar mais, sabe? A pegar projetos maiores. E aí, quando eu fiz 35, eu entendi que já seria tratado como uma gravidez geriátrica. Depois dos 35. Então, são outras questões, né? Que pro corpo da mulher é um outro momento, né? E aí, eu falei pro Tu, acho que vamos ter que começar a pensar nisso, né? Fui na médica, fiz os exames, parei o anticoncepcional. E eu achei… Porque é verdade, você pode demorar até 1 ano pra engravidar, né? É normal… Se você demorar 1 ano pra engravidar. Principalmente depois de tantos anos de anticoncepcional. Tantos anos e tal. Só que eu parei o anticoncepcional e eu engravidei 1 mês depois. Meu Deus. Então, esse tempo que eu achei que eu teria, eu não tive, né? Então, acho que também foi meio… A minha sócia aqui, que fundou a Dia, aconteceu a mesma história também. Tem com 35, gente que vai rápido. E ela parou o anticoncepcional no outro mês, ela tava grávida. Eu fui meio assim. Então, também foi bem planejado, não é que… Eu nunca pensei em ser mãe, não. A gente, desde os 30, falava sobre isso. A família já, tipo, e aí, bonita? Estão fazendo o quê? Vai ter ou não vai, né? Uma coisa meio assim. Já com o pet, aquela cobrança, né? Mãe de pet. Aquela cobrança insuportável, né, da fala, família. Eu não vou conseguir nesse Natal. Você já começa a inventar. Não, gente, se tiver um plantão aí em qualquer redação, eu topo o Natal. Você já tá desesperada, né? Pra se livrar. Mas eu tive essa coisa de… Me veio um desejo da maternidade com 30. Eu não falava sobre isso com 20, com 27, com 28, não. Eu tava ali, vivendo minha vida, e aí, de repente, eu falei, e se? Sabe? E aí, até os 35, eu fui pensando no assunto. Sim. E o Arthur é um príncipe, né? Ai, gente, ele é o rei do carisma, né? O que é uma loucura. O que é um contraponto gigantesco. Ele é uma loucura. Não, mas você também é muito carismática. Não, mas igual ele. Ele chega no aniversário dos amigos, ele fala assim, a gente só vai embora depois do bolo. E eu já fico sofrendo. Eu falo, ele ama, ele é ascendente Sagitário. Eu devia ter segurado um pouco mais, porque… Se eu tivesse segurado, enrolado uma cesárea ali, ele tinha saído ascendente Capricórnio, que ia tirar um pouco do carisma. Mas tudo bem, é carismão, é um amor. Aconteceu, saiu ascendente Sagitário, uma lua em peixes louquinha. Eu amei que eu encontrei uma vez a Camila no aniversário do Bruno, que é produtor dos podcasts. E aí, fiquei um pouco lá, de repente a Camila indo embora. Eu falei, já tá indo? Ela falou assim, não, o carisma tá acabando. E ela fala normal, assim, tipo assim, é que nem tá acabando o efeito do remédio. Tipo, tá acabando o carisma e eu vou indo. Eu não tenho mais o que entregar daqui. Eu não tenho mais o que entregar, isso que você falou. Não tenho mais o que entregar. Eu vou ficar chata, então… Você quer ver? Não vai querer. Mas tem várias reuniões que eu saio com o Bruno, que a gente chega, tem 8 pessoas na mesa de reunião, eu já entro e já falo, ai, gente. Aí na reunião eu falo, aconteço e tal, quase subo em cima da mesa, aí no Uber só eu voltando assim, né? Destruída, acabada. O Bruno tira foto, morre de rir, que eu tô, tipo, passada.